Graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar o Sermão do Monte, de onde nós paramos na semana passada. Na semana passada nós falamos acerca dos falsos profetas. E nessa semana nós vamos falar sobre as características deles e sobre como identificá-los, como identificar um falso profeta ou um falso cristão. E o primeiro falso cristão que precisamos averiguar se existe é o que está dentro de nós, se de fato a nossa conversão foi autêntica, foi genuína. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, vejam se de fato vocês estão na fé, vejam se realmente Jesus Cristo está dentro de vocês, se não é que já estáis reprovados. É o que a Bíblia diz no texto da ceia: analise o homem a si mesmo. Então nós temos que identificar. E por que todo esse cuidado de identificar os falsos profetas, identificar o verdadeiro cristianismo do falso cristianismo? Porque todo cristianismo falso levará a um inferno verdadeiro. A consequência desse texto é justamente o momento onde pessoas que se disseram cristãs durante toda uma vida, pessoas que chegaram a ter uma atividade religiosa muito operante e que vão se achegar diante do trono de Deus, pensando que irão entrar no reino dos céus e irão ouvir: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Vocês que praticaram, viveram na prática da iniquidade. Então é por isso que o falso cristianismo, o falso evangelho, o falso cristão, os falsos profetas, isso tudo deve ser levado tão a sério por conta do perigo de passar por essa grande decepção que está aqui no verso 21 ao verso 23, que é a decepção de não ter o seu nome escrito no livro da vida e ser lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E essa é uma decepção que não se compara com qualquer decepção antes dessa. Existem várias decepções. Você torce para o Vitória e o Vitória é rebaixado. Você se decepcionou. Você criou uma expectativa afetiva em relação a um relacionamento, a um marido, a uma mulher, e você se decepciona com essa pessoa. Você se frustrou. Você cria expectativa em relação aos seus filhos e eles te decepcionam e você se frustra. Você cria expectativa em relação a amigos, a um emprego, a pessoas, a bens materiais, então você se decepciona. Você cria expectativa em relação à sua saúde e a sua saúde te decepciona. Mas nenhuma dessas decepções se compara com a grande decepção descrita no verso 21 ao 23, que é o próprio Senhor Jesus olhar no meu olho, olhar no seu olho e dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Você já pensou nessa cena, nesse encontro, você e Jesus e mais ninguém? E é isso que acontece quando uma pessoa vem a óbito. Quando o irmão Paulinho enterra uma pessoa, o corpo, a alma dessa pessoa já teve esse encontro. Ela, Jesus, e só ela e Jesus. E imagine o perigo de ouvir de Jesus: eu nunca conheci vocês, vocês que viveram na prática da iniquidade.
Por isso que aqui no verso 16, Jesus nos ensina como identificar aquele que é um falso profeta, aquele que fala da parte de Deus, mas profetiza falsamente da parte de Deus. Verso 16: por seus frutos os conhecereis. O que significa isso? Por suas ações os conhecereis. E aqui Jesus vai fazer agora uma parábola bem fácil de se compreender. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que é que Jesus quer dizer com isso? Trazendo para o nosso contexto. Você pode colher mamão de uma laranjeira? Não. É óbvio que se você quiser colher mamão, você não vai numa laranjeira. Então, o que Jesus está dizendo é que uma árvore má não pode produzir um fruto bom. E uma árvore boa não pode produzir um fruto mau. Você não pode criar expectativas. Você não pode esperar bons frutos de quem não está conectado à boa árvore. O que nós vemos aqui é isso, é que os falsos mestres, eles têm aparência. Você pensa que vai colher um bom fruto, você pensa que você vai encontrar piedade naquele homem, naquela pessoa, mas então você percebe que aquela piedade, ela é somente de aparência, é uma piedade que não provém do coração, é uma piedade que é uma mera fachada. Como disse Isaías, as pessoas me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É esse o perigo que Jesus está dizendo, de você esperar piedade de quem não está unido à videira verdadeira, que é Cristo. É como está lá em Marcos capítulo 11, quando Marcos narra o único milagre negativo de Jesus. Por que esse é o único milagre negativo de Jesus? Porque é um milagre onde Jesus faz algo que prejudica o lugar aonde ele exerce o milagre. Ao invés do objeto do milagre ser beneficiado, ele é prejudicado. Então é por isso que esse é um milagre negativo. Está lá em Marcos capítulo 11. Quando Jesus ele estava a caminho de Betânia com fome, e ele olhou para uma figueira, não era tempo de figos, mas ele olhou para uma figueira, e essa figueira ela tinha muitas folhas. Então ele disse: olhe, ali nós vamos matar a nossa fome, ele e os seus discípulos. E quando ele se aproxima dessa figueira, ele não encontra nela frutos. Essa figueira ela só tinha folhas. Então, o que Jesus faz ao não encontrar frutos nessa figueira? Ele amaldiçoa essa figueira. Essa figueira é amaldiçoada por Jesus. E novamente, quando Jesus passa por lá com os seus discípulos se assustam, porque eles percebem que a figueira que Jesus amaldiçoou estava totalmente seca desde as raízes, sem mais folha nenhuma, porque Jesus tinha amaldiçoado aquela figueira. Então, esse é o perigo, irmãos, de olharmos somente para as aparências. As aparências, elas enganam. Nós vimos na semana passada, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11, 13, que não é de se admirar, porque o próprio Satanás, ele tem o poder de se travestir de anjo de luz. E não é de se admirar que os seus ministros
se transformem em ministros de justiça. Os servos de Satanás, eles conseguem muito bem disfarçar as suas sujidades. Mas Paulo diz, pelo Espírito Santo, mas o seu fim será de acordo com as suas obras. E é isso que Jesus quer mostrar aqui, que nós não podemos esperar bondade de quem vive na prática da impiedade. E agora no verso 17, Jesus diz: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Olha que coisa. E só existe uma árvore boa, Jesus. E todas as outras árvores são más. Vamos abrir em João capítulo 15, verso 1. João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, verso 1. Nós vamos ver aqui a única árvore boa, que é Cristo. João 15, versículo 1. Jesus diz: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, eu sou a árvore verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é aquele que de fato nos reconcilia com Deus. E meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. O que é que Jesus está dizendo? Todo aquele que está nele, a vara somos nós, os cristãos, todo aquele que está nele e não produz o bom fruto. Qual é o bom fruto? Aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. O que é que o Pai faz? O Pai tira. Não podemos esquecer que estar unido a Cristo é um grande privilégio, e que se nós desprezarmos essa união com Cristo, existe alguém, o Pai, que é o lavrador, que está supervisionando a igreja, que pode literalmente nos expulsar do corpo de Cristo. É isso que ele diz aos cristãos que estavam mornos: eu vomitarei vocês da minha boca. É um perigo quando a presença de Deus se afasta da vida de um homem. E ela se afasta, às vezes, melhorando momentaneamente a vida dessa pessoa, por conta do prazer momentâneo do pecado. A Bíblia diz que Sansão percebeu o momento que o Espírito Santo se ausentou dele? Não. A Bíblia diz que Sansão, ele não percebeu, ele não se deu conta que Deus já tinha se ausentado dele. É o perigo, irmãos, de não valorizarmos a pérola, que é o Evangelho e a Palavra de Deus. E limpa toda aquela que dá fruto. É por isso que os cristãos são acometidos por todo tipo de provações e tribulações. Porque o cristão, ele precisa ser limpo. Ele precisa ser purificado pela palavra de Deus.
ele precisa ser santificado. E Deus nos limpa pela palavra. Jesus orou por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele nos limpa através das correções amorosas do Pai. Quando a gente planta na carne, Deus nos disciplina, nos mostrando que quem planta na carne, da carne colhe destruição, para que haja arrependimento. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Por isso que tinha um homem de Deus do passado que dizia: é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. É melhor ser podado, é melhor passar pela disciplina de Deus para que haja amadurecimento, crescimento na graça e no conhecimento, do que ser cortado da presença de Deus, receber a sua consolação aqui na terra e queimar no fogo do inferno. Porque uma pessoa que é cortada da presença de Deus, não se engane, a sua vida momentaneamente melhora, e melhora muito. O pastor já pregou algumas vezes sobre Caim e Abel. E o que é mais impactante lá em Gênesis 4 é o curso que toma a vida de Caim, em detrimento da breve vida de Abel. Mas Abel foi para o Senhor, e Caim viveu uma vida regalada aqui nessa terra, aonde ele tinha inclusive uma proteção vinda do próprio Deus. É isso que significava a marca de Caim, para que ele não fosse afligido, para que ele prosperasse e tudo desse certo na vida dele. É como está escrito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Pessoas que Deus abandona as suas próprias paixões e concupiscências. Então essas pessoas vão atingir os seus objetivos. Nas palavras de Jesus, irão ganhar o mundo inteiro, mas irão perder a sua alma. Então, nós temos que ter sempre em mente a realidade do céu e do inferno, principalmente nas nossas escolhas. Porque se somos cristãos, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mas aqueles que não são cristãos, eles têm diante de si uma horrível expectativa de juízo e fogo eterno. Por isso que a morte é o terror dos ímpios e é o grande momento de um servo de Deus. O melhor momento da vida de um servo de Deus é o momento da sua passagem dessa vida para a vida eterna. E o pior momento da vida de um ímpio é o momento da sua passagem dessa vida para a condenação eterna. Por isso que ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é que Jesus está dizendo? A palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus, ela nos santifica quando ela é recebida de bom grado no coração. Como diz na parábola do semeador, aquele que ouve a palavra e compreende e dá fruto, esse é o bom solo. Estai em mim, Jesus diz, estai em mim, ele que é a árvore boa, o único que é bom, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só tem um que é bom, que é Cristo. Estai em mim, é o que Jesus diz. Ou seja, não se afastem de mim,
O coração do cristianismo é a união com a pessoa de Jesus. De tal maneira que se você perdeu Jesus, você perdeu tudo. E muitas pessoas têm vivido esse cristianismo. É o cristianismo que a igreja de Éfeso começou a viver. Um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo sem amor. Um cristianismo sem alegria. Um cristianismo desprovido de um relacionamento pessoal com Cristo. E isso é muito perigoso quando a nossa vida na igreja entra no piloto automático. Quando a gente faz as coisas por obrigação e não por amor ou por prazer de estar fazendo aquilo. Estai em mim, é o que Jesus diz, estai em mim. Nós sempre devemos perseguir Jesus Cristo, ler os evangelhos, tentar encontrar a pessoa de Cristo e nos derramar aos pés dele. Buscar até encontrá-lo. Por isso que quando o Espírito Santo convence o homem, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual o pecado? Não diz que o Espírito Santo convence o homem de pecados específicos. Quando o Espírito Santo vem e regenera um homem, ele convence o homem do pecado. Está lá em João 16:8, no singular. Que pecado é esse? Não creem em mim. Não estão em união comigo. Não estão vivendo no relacionamento comigo. Esse é o grande pecado da humanidade. Não crer em Jesus. Justamente porque quando estamos separados dele, estamos entregues a todo tipo de pecado e destruição. Estai em mim. Estai em mim. Se você passar toda uma vida procurando Jesus como quarto sábio, e você encontrá-lo, ainda que seja no último momento, você é um bem-aventurado. Mas viver sem conhecer a Jesus é uma grande tragédia. É uma grande desgraça, com toda a força da palavra. Estai em mim, estai em mim. É o clamor de Jesus. Fiquem comigo. Olha que coisa, é por isso que o homem vai para o inferno exclusivamente pelos seus próprios pecados, pelo seu amor às obras das trevas. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque Jesus, de todas as formas, convida o homem para se aproximar dele, para estar junto dele. E o que o homem faz? Ele diz não. Por isso que Jesus chorou. Jesus chorou algumas vezes no Evangelho. Ele chorou na morte de Lázaro, pela incredulidade dos judeus, quando ele viu o estado em que Lázaro se encontrava. Jesus chorou no Getsemane, quando ele ora pedindo ao Pai que afastasse aquele cálice da ira de Deus, e o seu sangue o seu suor se tornou em sangue, tamanha aflição que Jesus estava passando. E Jesus chorou quando ele viu a rejeição do seu povo. Logo após Jesus ter pregado o sermão que sentenciou a sua morte, que foi Mateus capítulo 23,
ele sobe no monte e ele começa a chorar. E enquanto ele chorava, ele erguia um clamor sobre as pessoas que o rejeitavam, porque ele veio para os seus, os judeus, mas os judeus não receberam. E ele chorava e clamava: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, eu quis fazer com que vocês estivessem comigo, como a galinha ajunta os seus pintinhos nas suas asas, mas vocês não quiseram, me rejeitaram, e agora vocês nunca mais me verão, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque, embora Jesus convide, se Deus não trocar o coração, o homem sempre o rejeita. Por isso aqui ele diz: está em mim. Mas por que os homens rejeitam tanto a Cristo? Porque os homens não conhecem a Cristo. O desprezo por Jesus vem justamente pela falta de conhecimento de quem Ele é. Porque se nós conhecêssemos o poder e a grandeza de Jesus, nada seria mais importante do que o nosso relacionamento pessoal com Ele. Jesus, Ele não é aquele homem franzino que viveu há 2000 anos, em fraqueza e limitações humanas, embora ele fosse Deus, mas ele era homem, e ele morreu em fraqueza numa cruz, embora ali fosse a maior demonstração do poder de Deus. Mas Jesus, ele é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E ele diz: está em mim e eu em vós. É uma união indissolúvel, Cristo e os cristãos. É por isso que ele diz que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. De tal maneira que você não pode separar. É isso que Mateus 7 está dizendo. Olha, não pode uma árvore boa dar um fruto mau, e não pode uma árvore má dar um fruto bom. Não pode uma pessoa que está em união com Cristo produzir maus frutos. E não pode uma pessoa que está sem Cristo produzir bons frutos. Porque sem Cristo, é o que Jesus vai dizer aqui, nada podemos fazer. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, ou seja, o fruto só nasce da vara quando a vara está unida a videira, a árvore. Se você tirar o galho da árvore, ele perde a vida. Se você tirar o cristão da comunhão com Cristo, ele morre. Ele morre espiritualmente. Ele perde todo o vigor da vida espiritual. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não podem dar frutos. Eu sou a videira. Jesus repete: eu sou a videira. Eu sou o verdadeiro Israel de Deus. Eu sou a videira. Vós, as varas. Olha quem nós somos: as varas, que recebem vida da videira para produzir o fruto da videira. O que significa isso? A nossa união com Cristo é que deve revelar Cristo ao mundo. O fruto final de Cristo é revelado ao mundo através dos cristãos. Então, um eleito que precisa ser alcançado pelo Evangelho, Jesus não vai aparecer a ele no caminho de Damasco e ele vai vir para a igreja através de uma aparição sobrenatural de Jesus. Não. Ele vem à igreja através do fruto que o cristão produz. Através do bom fruto que o cristão produz. Seu testemunho,
a sua evangelização. Isso tudo são os meios que Deus usa para trazer os seus até Cristo. Por isso ele diz que a igreja é o sal e é a luz. Então aqui ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Este dá muito fruto. Então, esse estado aqui é o estado de vida e de espírito que Deus tem para mim e para você. E é nessa vida que eu e você teremos um encontro maravilhoso e precioso com a verdadeira felicidade. Quando estivermos em união com Cristo, dando muito fruto para a glória de Deus. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Essa é a abundância que Deus tem para nós, a abundância do Espírito. Porque, verso 5, porque sem mim nada podereis fazer. E o que significa isso? Sem Cristo não poderemos fazer nada. A gente não pode fazer nada que agrade a Deus. Sem Cristo a gente não pode nem colocar a nossa roupa. Sem Jesus a gente não pode comer, a gente não pode beber, a gente não pode caminhar, a gente não pode fazer nada. Por isso que nós temos que reconhecer que tudo que somos, que tudo que temos vem de Jesus, para que a gente tenha duas coisas no nosso coração: humildade e mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E a terceira característica, a gratidão. Porque se tudo que eu tenho vem dele, se tudo que eu sou vem dele, tudo que eu tenho que fazer é ser grato a ele. Ser grato a Jesus por tudo, tudo. Porque sem mim nada podereis fazer. É como o apóstolo Paulo prega no Areópago, quando ele diz que de Deus vem a respiração, o fôlego de vida e tudo o mais. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Ou seja, o apóstolo Paulo diz àquelas pessoas que estavam no Areópago: vocês só estão existindo por conta desse Deus que eu estou anunciando a vocês. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que está agora mantendo a nossa vida. Porque sem mim nada podereis fazer. Por isso que o orgulho é o que mais representa a personalidade de Satanás. E é o que mais afasta o homem de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste. O que significa que Deus resiste? Significa que Deus está longe do orgulhoso. Mas Ele concede graça. Ele tem prazer em demonstrar o seu favor. Ele tem prazer em socorrer, em estender a sua mão e erguer o humilde. Por que Jesus, Ele tratava com tanto carinho, com tanto amor, pessoas que eram desprezadas pela sociedade, mas vinham até Ele com humildade de coração, clamavam a Ele e eram atendidas, e Jesus falava: vai, a tua fé te salvou. Porque essas pessoas chegavam a Jesus com um coração humilde, e a Bíblia diz que aos humildes Deus concede graça. Mas e aos fariseus que chegavam diante de Jesus cheios de orgulho, cheios de vaidade? O que é que Jesus sempre fazia com os fariseus? Ele resistia. Pode perceber que em todos os encontros de Jesus com os fariseus, exceto com o fariseu que ele escolheu salvar, que é Nicodemos, mas todos os encontros de Jesus com esse grupo, Jesus resistia a eles, porque eles eram soberbos. Quando eles trouxeram a mulher pega em flagrante adultério, Jesus resiste eles, por conta do orgulho no coração deles.
Quando Jesus vai para um jantar na casa de Mateus, Jesus resiste eles, porque eles estavam condenando a Jesus, porque Jesus comia e bebia com publicanos e pecadores. Quando Jesus salva aquele paralítico que foi trazido pelos 4 amigos no telhado, Jesus resiste aos fariseus, porque eles arrazoavam no seu pensamento: quem é esse que perdoa pecados? Então Jesus sempre resistia a esse grupo religioso, porque eles eram orgulhosos. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Olha que coisa. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando de quê aqui? Da condenação eterna do ímpio. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Não é você pedir o que você quer e Ele te dá. É que quando você estiver em união com Ele, o seu desejo vai ser o mesmo desejo dele. E tudo que você pedir, você vai pedir em conformidade com a vontade boa, perfeita e agradável dele. Então, o Pai vai te atender e vai te socorrer. É como está em 1 João 5,14. Sabemos que se pedimos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele nos atende. Então ele diz aqui: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso é oração. Oração é algo muito mais poderoso do que pedimos ou pensamos. A oração feita em nome de Jesus, ela tem um poder muito maior do que possamos imaginar. Por isso a Bíblia diz assim: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Elias, que era um homem justo, justificado pela fé, ele não era justo em si mesmo, mas Elias, quando orou, o céu se fechou. E Elias, quando orou, o céu se abriu, em resposta à oração de Elias. Então, uma pessoa que está em união com Cristo, ela tem essa certeza: suas orações são atendidas. E não existe nada mais gratificante para o Filho de Deus do que saber que o seu Pai lhe escuta e lhe atende. Isso é algo precioso. Verso 8: nisto é glorificado o meu Pai. Então nisso Deus é glorificado, que deis muito fruto. Olha o que glorifica a Deus: que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Qual é a evidência de um discípulo? Ele produz fruto. Ele produz a vida de Cristo nele, o caráter de Cristo nele. Isso é dar bons frutos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. É por isso que, verso 9, é por isso que muitas pessoas se esfriaram na fé, porque não permaneceram no amor de Cristo. E eu me incluo também. Nós temos que tomar cuidado, porque existe uma meretriz que quer nos seduzir e nos afastar
do nosso relacionamento com Cristo. E o nome dessa meretriz se chama mundanismo. Mundo. O mundanismo, ele é sedutor. O mundo, ele é bastante sedutor. Tudo que o mundo oferece é o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E tudo que o mundo quer fazer é te afastar de Cristo, te seduzir para que você não permaneça no amor de Cristo. Como? Substituindo esse amor. É como num casamento. Normalmente, quando é que um casamento acaba em caso de traição? Quando o amor é trocado. O amor que a pessoa disse que teria no dia do casamento, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, ela não permanece nesse amor. Ela encontra outro amor, e o que ela faz quando essa pessoa encontra outro amor? Ela adultera. E ela abandona esse primeiro amor. E aí vem o divórcio. É o que acontece espiritualmente. Quando você se casa com Cristo, você diz no seu batismo: Jesus, eu sou do meu amado é meu, você é o meu amor, eu sou casado com o Senhor, aqui eu estou fazendo uma aliança com o Senhor, mas aí vem o mundo e conquista o seu amor. E você não permanece no primeiro amor. Você conhece um amante e você se relaciona muito bem com ele, chamado mundanismo. Então você não permanece no amor de Cristo. Você agora se torna um apaixonado pelo quê? Pelo mundo. E a Bíblia diz adúlteros e adúlteras. É esse o termo que Tiago diz. Adúlteros e adúlteras. Por que Tiago diz adúlteros e adúlteras? Porque vocês entraram numa relação de casamento com Cristo, mas vocês estão quebrando. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o que significa ser amigo do mundo? Amar, satisfazer as concupiscências da carne, do mundo. Não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, que Jesus disse aqui, permanecei no meu amor. Esse amor que o Pai deu a Jesus, que Jesus dá ao cristão, se alguém amar o mundo, esse amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos. Por isso que o mundo gira em torno do marketing. Marketing digital. Por isso que existem empresas de outdoor, para você passar no carro, passar no ônibus e ser seduzido pelo olhar. Por isso que existem as emissoras de televisão, as emissoras de rádio, as mídias sociais. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos. O mundo é feito para seduzir o seu olhar a qualquer lugar que não seja Cristo e este crucificado. Você já viu algum outdoor dizendo assim: olhem para Jesus e ele crucificado e você será salvo, arrependa-se dos seus pecados? Você já viu um outdoor assim? Você já ligou a televisão e passou isso? Abandonem as concupiscências, renunciem os seus pecados e olhem para esse homem que há 2000 anos foi levantado no madeiro para salvar aqueles que creem nele, Jesus, o Filho de Deus. Você já viu uma propaganda com esse teor? Não, nem nunca vai ver. Porque tudo que há no mundo, o mundo tem um maestro chamado Satanás. E essa orquestra não vai sair fora das diretrizes do maestro. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. E Deus entregou o mundo nas mãos do maligno. Quando ele disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. O mundo quer
estimular as práticas que vai levar a mim e a você para o inferno. E a soberba da vida. O mundo quer produzir na gente a ideia de independência, a ideia de vaidade, de soberba. É como um amigo meu que fez uma tatuagem ridícula, por sinal, pela motivação que ele fez. Que tem um ditado do mundo que é não sei o que, vim e venci, alguma coisa assim. Tipo assim, eu nasci e eu venci na vida, porque eu conquistei tudo que eu quis ter. Então é isso que é a soberba da vida. Se eu não me engano, acho que Neymar tem uma tatuagem dessa também. Isso é a soberba da vida. É você se sentir independente de Deus. É você achar que não precisa de Deus. É isso que o mundo quer produzir. O mundo quer produzir em mim e em você esse sentimento de autossuficiência sem Deus. É por isso que João diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que Jesus diz aqui, ó: como o Pai me amou, também eu vos amei a vocês. Permanecei no meu amor. Permaneçam no meu amor. Mas a Bíblia diz que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos iria acontecer o quê? Esfriaria. E isso tem se cumprido cada vez mais. Cada vez mais o amor tem se esfriado e a maldade se multiplicado. Vamos voltar para Mateus 7 para a gente concluir. Já são 8h19, a gente já vai acabar. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos. Então, você está unido a Cristo, você não pode dar maus frutos. Porque quem está unido a Cristo não pode deixar de emanar a luz de Cristo. E se você não está evidenciando a luz de Cristo, não está dando o fruto da vida de Cristo em você, é porque você não está em união com Cristo. Porque estar em Cristo não é dizer a paz do Senhor. Não é dizer paz e graça, irmão. Não é pegar uma Bíblia e vir para a igreja, embora quem esteja com Cristo faça isso. Não é assistir os cultos. Não é louvar, nem pregar. Estar em Cristo é andar como Ele andou. E como Ele andou, sim, você pega a sua Bíblia e lê. Você vem para a igreja. Mas essas atividades sem Cristo não significa salvação. É necessário andar como Ele andou. O que é ser cristão? É ser uma nova criatura. É ter uma pessoa que você não conhecia morando dentro de você e fazendo você descobrir uma nova realidade que você não conhecia. É como Deus diz a Jeremias: Jeremias, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece ainda. É isso que o Espírito Santo faz quando ele vem morar no cristão. É uma nova pessoa que está morando dentro de você. É Cristo em nós, que é a esperança da glória. Mas se Ele está em nós, Ele vai produzir um fruto. Existe uma evidência que Ele está morando em nós. O quê? As nossas ações vão mudar. Os nossos sentimentos vão mudar. Os nossos desejos vão mudar. Não é que a gente vai ficar perfeito, mas agora vai existir uma luta no nosso interior entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. Vai acontecer algo novo, porque Jesus está morando dentro de nós. Mas a árvore má não pode dar frutos bons. Por quê? Porque uma árvore má, uma pessoa que está sem Cristo, ela só pode
produzir o que a natureza humana produz. O que? Pecado. O homem nasce em pecado, vive em pecado, e a não ser que ele nasça de novo pelo Espírito de Deus, ele morrerá em seus próprios pecados. Por isso que uma árvore má não pode dar frutos bons. A Bíblia diz em Romanos 14, 23 que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Qualquer decisão, qualquer escolha que não provém da fé é pecado. Então, uma árvore má não pode dar frutos bons. Uma pessoa que não tem Cristo, que não vive guiada pela fé, como está escrito, meu justo viverá pela fé. E quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Quem não vive guiado por Cristo, não tem como dar frutos bons, vai dar frutos maus. Como está no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que o Senhor plantou uma figueira, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, uvas más. Toda árvore que não dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mais uma vez, Jesus está falando sobre o que? O inferno. Verso 19. Toda árvore que não dá o bom fruto. Que bom fruto é esse? A vida de Cristo. Corta-se e lança-se no fogo. Então, como é que você conhece um falso mestre? Como é que você identifica um falso mestre? Ele não tem Cristo. É só você olhar para Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus disse a receita infalível para se perseverar até o fim. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. O que significa essa expressão? Olhar firmemente, olhar de uma forma que você está numa situação em que nada desvia o seu olhar daquele alvo. É como, por exemplo, quando Pedro estava naufragando lá em Mateus 14, e ele olha para Jesus e diz: salva-me, Senhor. Você acha que o olhar dele estava em outro lugar a não ser em Jesus? Porque ele sabia que só Jesus poderia salvá-lo. E Jesus então o salvou. Então a expressão em Hebreus, quando diz olhem firmemente, não desvie o olhar. É como as pessoas que ficaram olhando, os discípulos que ficaram olhando Jesus subir aos céus. O episódio da ascensão, quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos e diante de 500 pessoas ele ascendeu aos céus. Imagine a cena. Você está diante de um homem e esse homem começa a levitar. Foi isso que aconteceu no episódio da ascensão de Jesus. Ele começou a levitar e ele começou a subir, igual a uma aeronave. Ele começou a subir igual um foguete, mas em câmera lenta. E os discípulos ficaram olhando para Jesus, assustados, olhando fixamente para Jesus, esperando, na certa pensando: o que é isso? Ele estava aqui agora dando instruções para a gente. E qual foi a última instrução de Jesus? Permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos estão olhando Jesus, ele sobe aos céus, e ele é recebido na glória. E aqueles discípulos ficaram olhando para Jesus fixamente. E quando Jesus desaparece, aparecem dois anjos e dizem: por que vocês estão olhando para cá? Da mesma forma que ele subiu, ele irá voltar. Então,
O escritor aos Hebreus, ele diz: olhem firmemente, olhem fixamente. Para quem? Para Jesus. Dessa forma você não vai errar. Então você quer saber se uma pessoa é um verdadeiro cristão ou um verdadeiro profeta? Compare Jesus com essa pessoa. Tem que ter alguma semelhança. No dia do julgamento, quem entrará no céu? Aqueles que estiverem em Cristo. Por que os cristãos vão entrar no céu? Porque Deus vai olhar para o cristão e ele vai ver no cristão Cristo. Então, como é que um cristão é identificado? Através da sua união e semelhança com Cristo. Por que os cristãos começaram a ser chamados de cristãos? Porque a expressão cristão significa pequeno Cristo. Quem aqui já assistiu aquele vídeo que simula o julgamento final, chamado Medidor de Bondade? Que simula o dia do juízo e mostra inúmeras pessoas chegando diante do trono de Deus, dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, julgando que são boas. E quando elas sobem na balança, a balança diz: não foi bom o suficiente, reprovado. E a pessoa diz: não, eu dei todos os meus bens aos pobres, eu fui para a África. Ela sobe na balança e a balança dá reprovado. Aí chega um homem cheio de pecados, réu confesso, ele sobe na balança, a balança mostra lá que ele está todo errado, mas ele não chega sozinho. Tinha um homem do lado dele. E quando ele ia subir, o homem diz: não. O homem diz ao anjo: não, anjo, deixa ele aqui, quem vai subir por ele sou eu. E quando Jesus sobe na balança, atinge o topo e diz assim: esse é bom o suficiente. Aí Jesus pega o registro de pecados dele, rasga, chama ele, dá a mão a ele e entra no céu. E as outras pessoas começam a reclamar com inveja: que absurdo, não é possível, esse pecador miserável, eu era melhor que ele, e ele está entrando no céu. Mas ele tinha a senha, Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então ele entra no céu. Não porque ele era bom, mas porque ele estava olhando para o único que é bom, que é Jesus Cristo. Então, concluindo, irmãos, toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Você e eu precisamos dar frutos. E como dar frutos? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para você. Não olhe para dentro de você. Olhe para Jesus. Confie inteiramente em Jesus. E Ele nunca irá te decepcionar. Isso eu te garanto. Se você confiar nele, Ele não vai te decepcionar. Verso 20. Portanto, pelos seus frutos, olha que coisa, portanto, pelos seus frutos, pelas suas ações, os conhecereis. E que frutos são esses que você conhece? Quem está andando com Cristo e quem não está? Está claro. A gente vai concluir lá hoje. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Gálatas 5. Vamos ver os frutos maus e os frutos bons. E a gente vai concluir com essa passagem hoje. São 8h31, peço perdão pelo horário. Gálatas 5, 17. Gálatas 5, 19, perdão. Nós vamos começar pelo mau fruto. Aqui é a árvore má. A vara que está unida à árvore má, que dá um mau fruto, que vai ser cortado e lançado fora.
Nós vamos ver aqui as características de vida de quem vai para o inferno. O mau fruto aqui agora, verso 19. Quem está sem Cristo só pode produzir isso. A árvore má não pode produzir um fruto bom. Porque nós vamos ver lá na frente que o fruto é do Espírito. O bom fruto é do Espírito. E aqui é o que a natureza humana produz. É por isso que a gente não pode um segundo sequer soltar das mãos de Jesus. Porque se soltar das mãos de Jesus, é tudo isso aqui que a gente vai começar a fazer. E não ache que você é bom, porque Pedro pensou e ele produziu isso daqui, quando ele soltou das mãos de Jesus. Começou a seguir Jesus de longe. Ele negou a Jesus 3 vezes. Todos temos que depender de Jesus para tudo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, tanto a prostituição física, quanto a prostituição espiritual. Vender os seus princípios por bens materiais ou por algum benefício. Prostituição. Então, a árvore má, o mau fruto, a pessoa que dá o mau fruto, ela não tem compromisso com nada nem com ninguém. Esse é o retrato de uma prostituta, do pecado da prostituição. Uma pessoa que não tem compromisso, uma pessoa que se vende, que vende os seus princípios. Prostituição, impureza, lascívia. Então perceba que pecados de conotação sexual enchem o inferno. Aqui, quando a Bíblia dá ênfase, ela quer... Quando a Bíblia usa repetição, é porque ela quer dar ênfase. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6 que aquele que comete moralidade sexual, ele peca contra si mesmo. Ele machuca o seu próprio corpo. É um pecado que suscita a ira de Deus, como os outros. Mas é assustador, como é um pecado que cada vez mais não tem sido visto como pecado, mas é pecado. A Bíblia diz que aos impuros e aos adúlteros Deus o julgará. Como? Com a condenação. As quais são prostituição, impureza, lascívia, desejos descontrolados, idolatria, tudo aquilo que está no nosso coração que rouba a atenção e a adoração a Jesus. É um ídolo. Nossa família pode ser um ídolo. O dinheiro é um poderoso ídolo. Já dizia João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós temos que tomar muito cuidado. Uma profissão pode ser um ídolo. Um trabalho pode ser um ídolo. Uma empresa pode ser um ídolo. Uma pessoa pode ser um ídolo. Um relacionamento pode ser um ídolo. E todo ídolo, ele é perigoso. Por isso, quando João termina a sua carta, o último versículo de 1 João é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É assim que João termina a sua primeira carta. Guardai-vos dos ídolos. Porque os ídolos, eles são perigosos. Um ídolo, ele pode te afastar de Deus. E eles nascem de forma imperceptível. Se não guardarmos o nosso coração, por isso a Bíblia diz, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Se não guardarmos o coração, o ídolo, ele vai nascer. Assim como a unha, ela vai crescer. E o maior de todos os ídolos, que é o pai dos outros ídolos, é um ídolo chamado eu. Eu quero, eu posso, eu compro, eu vou ali, eu preciso ficar mais bonito, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ser mais feliz, eu preciso ter um melhor emprego, eu preciso me casar com a pessoa dos meus sonhos,
Eu preciso ter os filhos que eu sempre sonhei. É o eu que vai se levantar todo dia e dizer: não faça a vontade de Deus, faça a minha vontade. E esse ídolo chama-se eu. Por isso que Jesus disse: se você quiser me seguir, negue-se o principal de todos os ídolos. Quem é? A si mesmo. Tome a sua cruz. Mate o pior de todos os ídolos. Quem é? Você mesmo. E siga-me, que sou o único que deve ser adorado. Idolatria, feitiçarias. Feitiçaria. O que é uma feitiçaria? É qualquer falso culto a Deus. É uma feitiçaria. É o que é feito na maioria das igrejas evangélicas. Inimizades. Olha, isso é um fruto mau. Por que você precisa ter inimizade com outra pessoa? Olha, irmão, a evidência que o seu relacionamento com Deus está bem é que o seu relacionamento com o próximo vai estar bem. Ah, mas fulano estava com eu tinha um problema com fulano. Mas você teve um encontro com Cristo. Deus perdoou todos os meus pecados. Glória a Deus. Então o que fulano cometeu comigo é muito pouco com o que eu cometi contra Deus. Se dane que essa inimizade com fulano, eu te perdoo, meu irmão, em nome de Jesus. A gente vai morar no céu, cara. Com inimizade aqui na terra. A inimizade é uma obra da carne, porque Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aquele que vive em inimizade, ele não ama a Deus, porque como já dizia São Domingos, como é que eu posso amar um Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? João diz o quê? Esse é o quê? Mentiroso. Esse irmão que congregava com a gente que dizia isso, ele não amava muito não, mas ele dizia isso todo culto. Quem diz que ama um Deus que não vê e não ama ao seu irmão que vê é o quê? Mentiroso. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, inimizades é o quê? Obra da carne. Depois de inimizade vem o quê? Porfias. Isso da inimizade é tão sério que Jesus disse que você não pode ofertar em inimizade contra o irmão. Deus não recebe a sua oferta. Aqui no Sermão do Monte, em Mateus 5, Jesus diz: você vem trazer a sua oferta e você se lembrou que o seu irmão tem algo contra você, não traga a sua oferta. Vai, reconcilia-te com teu irmão, depois coloque a sua oferta. Por quê? Porque Deus só aceita a oferta de um coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a oferta de Abel, rejeitou Caim e a oferta de Caim. Então, em nome de Jesus, irmão, perdoe. Em nome de Jesus, alma, perdoe. Perdoe, ame. Ame como Jesus te ama. Amém? Amém. Perdoe. Se te bater na face, oferece a outra. Está escrito na Bíblia. Porfias. O que significa porfias? Contenda por meio de palavras, discussões. Isso é obra de fruto mau. Emulações, a mesma coisa. Aqui é uma repetição. Iras, pelejas, dissensões, heresias. Olhe porque um falso mestre ele prega heresia, porque ele está na carne. Ele não tem Cristo. Invejas. Isso tudo, irmão, é o que a nossa natureza produz sem Jesus. Perceba como nós somos maus. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias,
Salva-me, Senhor! Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha o que Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. Fruto mau. Então, se tivesse um alerta, e cada vez, se tivesse um alerta celestial dentro de você, cada vez que você evidenciasse um fruto mau, ele apitasse durante o seu dia, quantas vezes ele apitaria durante o seu dia? Inimizade. Bem. E o pessoal, rapaz, que alarme é esse? Rapaz, é porque ali é crente, está com o alarme do céu. Glutonaria. Bem, misericórdia. Meu alarme ia ser alto, viu? Então, prostituição. Bem. Impureza. Lascívia. Já pensou? O Espírito Santo é esse alerta. Olha, isso é plantar na carne, isso é fruto mau. É o Espírito Santo que nos convence, não herdarão o reino de Deus, os que vivem nessas práticas. Para concluir, verso 22. Árvore boa, o que dá o bom fruto. Então, pelos frutos os conhecereis. Agora, do verso 19 ao 21, a gente identifica o fruto mau, aquele que produz o mau fruto, que não vai entrar no céu. Verso 22 ao 23, nós vemos quem vai entrar no céu. Todos vocês, amém? Nós vamos ver agora o nosso retrato falado. Em nome de Jesus. O retrato falado do nosso coração. Pela fé, um raio-x da nossa alma. É isso que acontece quando se faz um raio-x no cristão, no coração do cristão genuíno, que tem Jesus. Mas o fruto do Espírito é... E quem escreveu isso pelo Espírito Santo foi um homem que vivia ativamente dos versos 19 ao 21, e depois que se encontrou com Jesus, passou a viver ativamente o verso 22 ao 23, o apóstolo Paulo. Todas as características aqui das obras da carne, com certeza Paulo tinha. E se manifestava. Ele era um assassino de crentes. Ele tinha ódio dos cristãos. Mas um encontro com Jesus, ele foi regenerado e ele passou a viver ativamente e sentir dentro dele esse fruto aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. Primeira característica do regenerado, de quem tem um bom fruto, de quem está com Jesus, é uma pessoa que ama. Que ama não com amor carnal, mas com amor espiritual. Um amor santo, puro, que deseja que a pessoa seja santa, como Deus é santo. Isso é amor. Eu não quero que tudo dê certo na sua vida. Se tudo der certo na sua vida e você ainda assim for santo, eu quero também que dê certo. Como Paulo disse a Gaio, eu desejo que você seja próspero, porque antes sua alma é próspera. Mas a minha principal manifestação de amor por você é porque eu quero que você seja santo. Porque se você for santo, você vai passar a eternidade com Jesus. Você vai estar no melhor lugar do mundo. E isso é amor. É querer passar a eternidade ao lado da pessoa. Gozo. O que significa gozo? Alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem se sente amado, quem recebe o amor de Deus, se sente a pessoa mais feliz do mundo. Porque se sente amado, perdoado, reconciliado, justificado, adotado, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, uma pessoa que recebe o amor de Deus, ela é uma pessoa feliz. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Paz.
Um cristão verdadeiro, ele tem paz, mesmo em meio às tormentas. Ele está ao lado do príncipe da paz, que é Jesus. Longanimidade, é uma pessoa paciente, longanimidade. Benignidade, é uma pessoa benigna, uma pessoa que está apta a sempre fazer o bem. Bondade, é uma pessoa que está unida com o único que é bom. Por isso que o cristão produz o fruto bom, por conta do Espírito Santo nele. Bondade. E há uma grande diferença da bondade fingida, da bondade sincera, é que a bondade sincera não quer que ninguém veja. A bondade fingida quer que todo mundo veja. Aonde se identifica isso? Sermão do Monte. Quando você vai dar a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Bondade. Fé. Essa palavra fé aqui tem dois significados que se complementam. Porque essa palavra fé pode ser traduzida por fidelidade. Então significa acreditar em Cristo, confiar em Cristo e obedecer a Cristo. Porque essa expressão aqui que o Espírito produz, essa característica que o Espírito produz pode ser traduzida também por fidelidade. Porque a fé sem obras é morta. Dizer eu creio e não obedecer é falso. Por isso que essa palavra fé é fidelidade. Ser fiel a Cristo. Ser um amigo leal de Cristo. Como Jesus disse, eu já não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. Porque vocês têm intimidade comigo. Mansidão. Mansidão. O Espírito Santo nos torna pessoas mansas, pacíficas. É isso que o fruto bom produz, mansidão e temperança ou domínio próprio. Esse é o bom fruto. O cristão, ele tem domínio próprio. Por quê? Porque o homem sem Cristo, o homem sem o Espírito Santo, ele é incontrolável. Ele não se controla. Ele é dominado pelas suas paixões. Mas o cristão que produz o fruto do Espírito, pela graça de Deus, ele domina as suas paixões. E por isso ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque ele exerce esse autodomínio que faz com que ele esteja apto a obedecer às ordens de Jesus. E eu concluo com a seguinte pergunta: que fruto eu e você temos produzido? O fruto mau ou o fruto bom? As obras da carne ou o fruto do Espírito? E se você está vendo na sua vida mais obra da carne do que fruto do Espírito, e eu também, só existe uma esperança: arrependimento. Arrependimento. Se arrepender, se humilhar, buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos, para que Deus nos restaure. Essa é a única esperança. Arrependimento e fé. Olhar para Cristo e pedir a Ele que nos transforme e converta trevas em luz. Amém? Amém. O irmão, acho que algum irmão me pediu, só para corrigir, que na semana passada eu falei que os maridos da filha de Ló saíram junto com ela e eles não saíram. Amém? Foi um erro. Eu falei que os maridos das filhas de Ló saíram de Sodoma e eles não saíram. Amém? Glória a Deus. Eu quase fui apedrejado porque eu me esqueci e falei isso. Mas só para retificar esse erro. Amém? Amém.
Mas o importante é que a gente produza o fruto do Espírito, amém? Amém. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, perdão, amém? E é isso que vai fazer da nossa vida uma vida maravilhosa com Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, te peço perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor, por não vigiar e orar como o Senhor disse que eu preciso vigiar e orar. É tão fácil, Senhor, se afastar de Ti. Por isso, Pai, nos ajuda. Transforma o nosso interior, Senhor, para que possamos produzir o fruto do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor Jesus, a darmos frutos dignos de arrependimento, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, irmão. Salve esse irmão, cumprimento santo. E diga para você mesmo. Verdade. Pergunte a você mesmo: que fruto eu tenho dado até hoje? Que fruto você tem dado, Jesus? Oh Deus.